Sim, a gente gostaria também de saudar, né? E mandar um abraço para aquela família missionária, né? Felipe, Angélica, Felipe. Aninha. A gente conversou com a Aninha ontem, não foi? A Aninha vai vir, a filha dele. Aninha é uma Vai estar bênção, aqui Aninha. segunda-feira? Vai, É? vai. Eu já vou trazer a tia da salinha para cuidar dela, Lívia, né? É, né? Se ela quiser ir lá para fora, ela fica com Lívia. É. Mas amém, eu vou deixar uma breve reflexão por causa do horário já, né? Que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Tem dois velhinhos que me passou esse texto, tem até na camisa da minha célula, que eu não olhava nessa tradução, e quando eu vi na camisa da célula, eu vi como é forte essa tradução. Normalmente a gente ouve nessa tradução aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas eu fui para essa tradução aqui, diz assim: ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova de coisas não vistas. Foi a mais próxima daquela tradução lá. Quando a gente fala de substância, desse texto aqui, ele fala de que a nossa fé é como se a gente acreditasse, como se a gente estivesse tocando naquilo que a gente está almejando. É como se a gente estivesse sentindo. É como se a gente estivesse já vivendo. Esse texto é tão forte que me faz lembrar daquele versículo que eu sempre falo. Eu já sou chato nele, mas é porque ele fala muito ao meu coração, como vocês falam ao de vocês, que é o de Filipenses 4:6. Não andeis ansioso com coisa alguma, contudo, as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor, com súplica, orações e ações de graça. Se a minha fé estiver baseada em Jesus, eu vou fazer o quê? Eu vou ter a fé para já pedindo, já agradecendo, já está com ação de graças. Se a gente estiver nessa situação, o verso 7 diz o quê? E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Em Cristo Jesus. Amém. Através do exercício de quê, pastor? É da fé, pastor. Esse texto é muito forte. Ele fala, a palavra é uma espada de dois gumes que eu estou falando para vocês, e ao mesmo tempo, o pessoal de casa, ela também fala para mim. Porque eu posso entender que se eu entendo que a fé, ela me faz expectar coisas que ainda não estão palpáveis, eu ainda não estou sentindo, eu não estou pegando aqui, mas meu coração já está almejando, já está sentindo, já estou com aquela alegria que aquilo vai acontecer. Muitas vezes a gente pensa que é só bênção, material, alguma coisa, mas a gente também pode expectar essa fé, usar essa fé para conversão, salvação de familiar, para uma cura. A gente usa essa fé, está exercendo essa fé na vida de Larissa. Eu creio que ela vai se curar. Amém. Eu creio que Deus vai fazer uma vida na vida daquela filha, daquela menina, a filha do pastor Cássio, na família do pastor Cássio. Porque a gente começou a exercitar a fé de tão forma que a gente tem sentido essa fé. Amém? Amém. Mas para continuar aqui, a gente vê que um pouco de definição, deixa eu ver o horário aqui, podemos usar 4 modos de fé. A fé pela credulidade, a fé pela especulativa, a fé baseada em provas morais e a fé espiritual. Qual a diferença? A fé da credulidade é a fé que normalmente quando a gente nasce, recebe dos pais, da família. Em algumas religiões a gente recebe essa fé normalmente por a família. O cara pergunta qual a religião, a fé é tal, o cara nem exercita, só recebeu ela. Não tem nenhum dominância sobre sua vida. A especulativa, o cara viu alguma profecia, viu algum milagre, viu alguma coisa acontecendo e aquela fé ele tomou para si. A baseada em provas morais, ela vê por fatos bíblicos. É a vida cristã. A nossa vida cristã rotineira acaba nos dando fé de prova moral. E a espiritual é aqui, são os dons do Espírito. Aquela fé que o Espírito Santo nos traz. Mas eu trago para a gente uma fé que vai consolidar a nossa fé, que vai, como é que eu posso dizer, solidificar a nossa fé madura, baseado em Jó 42:5. Que diz assim: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Vai ter situações que a nossa fé vai ser provada, vai ser forjada e vai ser solidificada, vai ser amadurecida. Através de quê? De provações, de tentações, de situações que a gente vai passar. Coisas que o Senhor vai permitir que a gente passe para que a nossa fé ela seja fortalecida e amadurecida. Lembra que a palavra diz que antes eu comia coisa de menino, hoje como adulto eu como coisa de adulto.
Então, o Senhor, Ele às vezes permite que a gente passe por algumas situações. E pelo pouco eu conheço aqui, eu vou começar daqui para cá, aqui eu vou vir para aqui, que cada um não tem tanta intimidade, mas pelo tempo a gente tem conhecendo. Esse povo tem passado por isso no tempo da sua vida cristã e tem se fortalecido no Senhor através da sua experiência com Deus, e a sua fé tem sido fortalecida através de quê? Passando por tribulações, provações e confiado mais no Senhor. Isso tem feito, como esse Jó tem dito. No início da minha conversão, eu conheci o Senhor de ouvir falar, de pregações, de vídeos, do pastor dizendo, de alguém falando, mas hoje eu conheço o Senhor pelas experiências que eu tive com Ele. Então, por coisas que eu passei, por decepções, por provações, isso fortaleceu a minha fé. E não vai ser diferente com você, e nem comigo, quanto andar cristã. Amém? Amém. A fé, ela não é sentimentos. Ela não é sentimentos, na questão de emoção. A fé, ela é baseada em, novamente, eu gosto de usar muito o texto para basear aquilo que eu estou falando. Então, em João 4,50 diz assim: Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ou seja, a fé não é sentimento, não é emoção. Ela é como eu falei no início, a fé, como se a gente estivesse apalpando. Você lembra daquele versículo mais à frente que o centurião foi lá ver Jesus e disse que não achava digno de entrar no seu templo, bastava uma palavra que o seu servo seria curado. E não é diferente conosco. Ele creu que bastava uma palavra do Senhor e o seu servo, a situação dele seria mudada. Então basta a gente se posicionar como aquele homem. Pode ser na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, uma salvação de algum ente querido, a conversão de algum ente querido, uma cura, mas a gente talvez tenha que se posicionar acreditando que isso vai mudar, pastora. Amém. E vai depender do nosso posicionamento, muitas vezes, para que essas coisas aconteçam. E como obter essa fé? Como é que a gente pode obter essa fé? A palavra diz que em Romanos 10:17, e assim a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente tem que exercitar essa fé através da leitura bíblica, da oração e do jejum. Não tem outra forma. Não tem outra forma de exercitar essa fé, a não ser através da leitura bíblica, da oração e do jejum. O mundo tem romantizado muito a vida cristã. Mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele não veio dizer que seria um mar de flores, mas ele disse que nos daria condições. Mas bastaria que a gente tivesse fé. Eu acho que todos aqui que fizeram uma escola de mestre, veio falar dos avivalistas, dos evangelistas, veio falar de... O nome é meio esquisito. D.L. Moody. Moody, ele foi um grande avivalista, um grande homem da sua época. E ele, na sua escrita, ele disse que orou fechando a Bíblia e a fé não veio. Mas ele orou com a Bíblia aberta, estudando e lendo, e a sua fé cresceu. E não vai ser diferente com a gente. A gente passando por alguma situação, a gente passando por algum problema, mas tendo fé e buscando através da leitura bíblica, que é importante. A nossa fé, ela vai crescer junto com isso. Amém? Estou vendo o pastor olhando para a hora, então depois a gente deixa outra situação. Mas o importante, pastor, que eu quero deixar para a gente entender. Lucas 17:5, os seus discípulos disseram a Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Vai ter situações que pessoas que estão nos seus lares agora, ou então até a gente pode se encontrar e não vai estar conseguindo orar. Nossos pensamentos estarão um turbilhão e não vai permitir que eu me posicione de joelho para orar. Mas a palavra fala que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. E em Lucas 17 diz que os seus discípulos pediram fé, que Jesus aumentasse a sua fé. Então que hoje essa seja a nossa oração. Que a gente acha que a nossa fé está pouca, mas o Senhor fala também daquele versículo. Eu vou ter que ler esse versículo, eu não ia não, mas por causa da hora, mas Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, não é esse, perdão. É porque eu me perdi quando o pastor olhou pela hora ali, Deu entrada de ar, né? Deu entrada de ar. Mas eu quero falar aqui da passagem que o Senhor diz assim, que a nossa fé, ela deve ser do tamanho do grão de mostarda, que é em Lucas 17:20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé,
que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, que é um grão pequeno, e se transforma numa grande árvore, quebrando barreira, quebrando pedras e se transformando numa grande árvore. Dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele mudará. Nada será impossível. Isso foi a palavra de Jesus. Então, quem vai limitar o agir da nossa fé, o tamanho da nossa fé somos nós. Se ela está pequena, peça que ele vai dar. Busque que ela vai chegar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.